Ok, então hoje vai ser, acho que a nossa última aula sobre estruturas para lidar com range carries, certo? Com consultas em intervalos, que vai ser a sparse table. E aí no final a gente vai dar uma olhada rápida em quando cada uma dessas estruturas é mais útil para a gente. Então, né, sparse table, como vocês devem imaginar, uma estrutura de dados que permite responder consultas em intervalos. Em que a maioria das carries são realizadas em complexidade log n, assim como as estruturas anteriores que a gente já viu, né, a segtree e a bit. Porém, né, a vantagem da sparse table é que para certos problemas como a RMQ, né, a Range Minimum Carry, a resposta pode ser calculada em tempo O de 1, ou seja, né, em tempo constante. Essa é a grande vantagem. Por outro lado, claro, né, tudo tem um preço. Se ela pode ser tão eficiente para consultas assim, em atualizações, a gente pode, em consultas, o problema dela é com atualizações. A gente pode dizer que o melhor é não haver atualizações quando a gente tem uma sparse table, porque a gente vai ter que reconstruir ela, o que tem complexidade n log n, sendo uma operação bastante cara, certo? Então, o ideal de utilizar essa estrutura é quando a gente não tem atualizações, a gente só vai fazer consultas naquele intervalo. A intuição, né? Qual que é a base dessa sparse table? Bom, a gente sabe que qualquer número não negativo pode ser representado por uma soma de potências decrescentes de 2. A gente sabe disso, a gente trabalha com número binário. Essa é basicamente a ideia da representação de um número decimal em um número binário, certo? Então, aqui dando só de exemplo, né, o número decimal 13, com essa representação em binário, né, que é equivalente a gente somar essas potências de 2, né? 8 mais 4 mais 1. E a gente pode também, a gente sabe também que para um número x pode haver no máximo log de x na base de 2 números sendo somados, certo? Isso aqui é o que vai tornar nosso método eficiente. Pelo mesmo raciocínio, qualquer intervalo pode ser representado exclusivamente com uma união de intervalos com comprimentos que são potências de 2. Basicamente a mesma ideia, porque aqui a gente está considerando o tamanho do intervalo, um número natural, e que a gente sabe que pode ser representado por uma soma de potências de 2. Só exemplificando para ficar claro. A gente tem esse intervalo aqui, por exemplo, de 2 a 8, né, um intervalo qualquer, mas a gente pode representar como uma união de intervalos de tamanho potência de 2. Então, a gente tem aqui esse intervalo de 2 a 5, tem comprimento 4, de 6 a 7, tem comprimento 2, e 8, comprimento 1, certo? Então, o intervalo de comprimento 7, representado pela união desses intervalos de potência de 2, 4, 2 e 1, certo? A gente pode fazer isso. Qual que é a nossa vantagem, então, aqui? Né, qual que a gente vai fazer a partir dessa ideia? A gente vai construir a nossa estrutura, a nossa sparse table, pré-calculando todas as respostas para os intervalos com tamanho de potência de 2. Então, para todos os possíveis intervalos de tamanho com tamanho potência de 2, a gente já vai calcular as respostas, né, as consultas em intervalos para eles. E depois, se a gente quiser consultar um intervalo qualquer, diferente, que não tenha tamanho potência de 2, a gente vai usar essa ideia, que a gente pode dividir ele em subintervalos com esses tamanhos, para calcular o valor dele no final, certo? E como a gente sabe, né, o máximo de subintervalos que a gente pode ter que dividir um intervalo qualquer tem tamanho log n, então a gente pode ter uma consulta aí em complexidade log n no final. Então temos um método até bastante eficiente. Então beleza, então essa é a intuição, essa ideia de que qualquer intervalo pode ser uma união de intervalos tamanho de potência de 2, e a gente vai querer construir então um array, né, uma tabela com todos esses cálculos desses intervalos que a gente tem interesse. Então, agora vendo na prática, como que a gente vai pré-computar esses valores? Bom, a gente vai ter uma matriz, né, que é ST, de Sparse Table, em que a posição IJ vai armazenar a resposta para o intervalo I,
do intervalo de i até i mais 2 elevado a j menos 1, né, que é um intervalo de tamanho 2 elevado a j. Então, vejo que o j aqui está representando o expoente desse intervalo, né, do comprimento desse intervalo. O tamanho da matriz será, né, o max n aqui, né, o número máximo de elementos que eu tenho, por k mais 1, onde k basicamente, né, vai ser o log do max n, que é o maior expoente que a gente pode ter. Isso é o que torna o método possível, na verdade, certo? A gente ter uma tabela, se fosse max n por max n, na maioria dos casos a gente teria um problema de memória, certo? A gente teria overflow aí, não conseguiria alocar esse valor, na verdade. Mas, como a gente vai usar o log, né, na base 2, esse k no geral vai ser um valor pequeno, certo? Um dos materiais que, que eu tirei de consulta, né, se a gente considerar o max n como sendo 10 a sétima, um valor bem grande, um k razoável, ainda até maior do que o necessário, seria 25. Né? Então, praticamente uma constante comparado ao valor do max n. E aí, para construir a sparse table, considerando o vetor v e uma função f, né, que é a função que a gente está interessado, né, seja soma intervalo, valor mínimo de intervalo, seja o que for, a gente vai usar programação dinâmica baseada na seguinte relação de recorrência. Então, se o j é igual a zero, ou seja, a gente tem um intervalo de comprimento 1, né, 2 elevado a zero igual a 1, a gente vai basicamente pegar o próprio elemento. Né? Aqui é a função f aplicado a ele, mas, no geral, é o próprio elemento vi daquela posição. Agora, se o j é maior do que zero, então a gente tem intervalos maiores, então basicamente a gente vai olhar para a potência. O que a gente quer aqui? Qual que é a intuição? A gente pega esse intervalo maior, divide no meio, vai ser potência de 2 ainda, porque estamos só com potência de 2 aqui, e a gente já calculou, já deve ter calculado esses valores, então a gente vai consultar eles. Então a gente olha para a primeira metade do intervalo e para a segunda metade do intervalo, certo? Que tem tamanho 2 elevado a j menos 1. Então, a primeira metade começa na posição I, a segunda metade na posição I mais 2 elevado a j menos 1. Ok? Então, comprovação dinâmica, a gente consegue calcular isso de forma bem tranquila. Só exemplificando, para ficar mais claro. Então, imagina que a gente tem esse vetor e vai construir essa sparse table. Essa sparse table aqui, ela está transposta, tá? Acho que fica mais fácil assim, mas o I, no caso, vai representar colunas, nesse exemplo, e o J representar linhas. Então, talvez seja um pouco estranho a princípio, mas eu acho que fica mais fácil, por exemplo, dessa forma. Então, a princípio, né, quando o J é igual a zero, é basicamente os próprios elementos. Aqui eu estou fazendo, eu acho que, para soma. Né? Então, eu quero saber a soma de intervalos. Então, beleza. Para J igual a zero, eu peguei os próprios elementos. Agora, para J igual a 1, eu quero intervalo de comprimento 2. Então, o que eu vou fazer? Divido na metade e consulto na sparse table na linha anterior, né, com J menos 1. Então, a primeira metade do intervalo é 3, a segunda metade é 1. É uma RMQ aqui, perdão, não é a soma, eu quero saber o menor valor mesmo. Então, o menor valor entre 3 e 1 é 1. E vou fazendo isso para essa linha. Na terceira, quando j é igual a 2, aqui onde fica mais interessante, a gente tem um intervalo de tamanho 4, certo? Então, dividindo na metade, a gente tem esse intervalo, o mínimo desse intervalo está representado justamente aqui, certo? Nessa posição, lembra? Exatamente isso aqui que ele está representando. Então, é esse valor que a gente vai consultar. E o da segunda metade é representado aqui. E aqui eu lembro, só colocando, né, o que a gente já tinha falado na relação de recorrência para a gente lembrar. Se a gente tem um intervalo IJ, a gente vai consultar as posições IJ-1, essa posição, e a posição I mais 2J até J menos 1. Beleza? Então, né, eu estou consultando os dados da linha anterior para construir esse intervalo. Vou fazendo isso, para o intervalo do tamanho 4, e para o tamanho 8, basicamente eu vou pegar só tem o intervalo todo, certo? Onde eu pego esse intervalo de tamanho 4, que seria aqui, e esse daqui, que seria o final, aqui. Então, o menor entre os dois é o menor desse intervalo todo.
Vejo, né, que a sparse table, né, a ideia do esparso aqui, é porque essa matriz ela não é toda preenchida, certo? A gente vai diminuindo a quantidade de elementos por linha. No final aqui da última linha, a gente usou só uma posição. Então, a gente não usa essa matriz em sua totalidade. Beleza? Com a ideia de computar os valores. O algoritmo para isso é bem simples também, né? Tendo a sparse table, quando j é igual a zero, a gente aplica f no próprio valor. E aí, do j, né, variando de 1 até k, a gente vai construindo com base nessa programação dinâmica. Vejo que aqui, para representar as potências de 2, a gente está usando a operação bit a bit, né, aqui no caso o shift para a esquerda. Não sei se alguém já tem problema com representação em binário, mas basicamente seria equivalente a 2 elevado a j, só que sendo feito de forma mais eficiente, certo? Então, basicamente é isso aqui que ele está fazendo. Então, o i, enquanto o i for mais, o tamanho do intervalo for menor ou igual a n, ele vai calculando o valor da sparse table baseado naquela relação de recorrência que a gente viu, tal e qual, certo? Não tem muita dificuldade para implementar ela. E a complexidade de tempo e memória para tudo isso é n log n. Certo, então agora que a gente tem a matriz montada, né, a gente tem a nossa sparse table, o que a gente realmente está interessado é nas consultas. Bom, basicamente, né, era a nossa intuição mesmo, a gente quer dividir aquele intervalo em subintervalos de comprimento potência de 2. Para o intervalo LR, a gente vai iterar sobre todas as potências de 2, começando da maior. E assim que a gente encontrar uma potência de 2 que, digamos, caiba no meu intervalo, ou seja, que o comprimento dela é menor ou igual ao R menos L mais 1, então a gente vai processar a primeira parte do intervalo, justamente com esse tamanho, 2 elevado a j, e continuar com o intervalo restante buscando as potências. Então, basicamente, a gente vai começar com j igual a k e vai diminuindo. O primeiro intervalo que couber ali, que vai ser o maior possível, a gente vai tirar, vai pegar o dado desse intervalo e vai continuar a busca para as próximas potências. Né? De certa forma, é um algoritmo guloso aqui e que vai funcionar. Estou vendo o algoritmo primeiro, mas a gente já vai ver um exemplo. Então, a gente tem aqui o nosso acumulador, começa com um elemento neutro, que é o que a gente vai ter no final a resposta, que eu esqueci de dar o return aqui, né? Mas vamos fingir que isso não aconteceu. I com J começando igual a K, ou seja, a maior potência possível, a gente vai decrementando ele. Se o 2 elevado a J for menor ou igual ao tamanho do intervalo que eu tenho no momento, ou seja, esse intervalo de tamanho 2 elevado a J cabe no meu intervalo original que eu quero, então eu vou, no meu acumulador, aplicar a função f para o valor que eu já tinha, para o valor desse subintervalo, começando em L, de tamanho 2 elevado a J, que eu já tenho armazenado na minha sparse table já pré-computado, já que o comprimento é uma potência de 2. Então, eu atualizo o valor de L para o intervalo restante, certo? Eu vou fazendo isso, e como K é log n, certo? Já é assim que a gente constrói o K, essa operação toda vai ter a complexidade log n. Aqui, né, outro exemplo, só modificando uma versão específica para soma, por exemplo. Né? Então, aqui, o meu acumulador seria a soma do intervalo todo, e aqui eu vou somando o valor dos meus subintervalos. Então, um exemplo de aplicação disso por causa da soma mesmo, certo? Então, eu parti daquele exemplo anterior, mas eu modifiquei ele para ser problema de soma em intervalos. Aqui com a sparse table já construída. Então, se eu quero a soma desse intervalo aqui, que não tem tamanho potência de 2, certo? O tamanho aqui é 7. O que a gente vai fazer? A gente começa com j com o maior valor possível, que seria 3, então seria de tamanho 8. Mas veja que um intervalo de tamanho 8, começando da posição 1, até extrapolaria o meu vetor. Né? Isso é maior do que 7. 8 é maior do que 7, então isso não nos interessa. Eu faço j agora, então, igual a 2. Decremento j, e agora eu tenho intervalo de tamanho 4. 4 é menor do que 7, certo? Então, eu tenho um intervalo que cabe no meu intervalo original. Então, aí sim, eu pego a informação desse intervalo,
que está aqui, já calculada, 13. A soma desse subintervalo é 13. Jogo isso no meu acumulador de soma, no caso, e atualizo o meu intervalo, certo? O L agora vai começar a partir da posição 5. Eu descarto essa parcela que eu já descobri o valor da soma. Então, L começando de 7, agora tem um intervalo de tamanho 3, decrementando J, J é igual a 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. Bom, 2 é menor do que 3, então eu tenho um outro intervalo que cabe no meu intervalo original. Então, eu pego a informação desse intervalo, está aqui, certo? A soma desses valores, e incremento a soma do meu acumulador. Agora só sobrou esse intervalo aqui, né, representando a posição 7, e decrementando o J, vai ser realmente o caso que o 2 elevado a 0 é 1, então eu quero só o valor daquele elemento, e também está aqui na minha sparse table, então eu somo 1 no meu acumulador. Tudo bem? Então vejo aí que decrementando o K, né, começando do 3, então aí em 4 passos a gente descobriu o valor da soma de todo esse intervalo, como que eu já tinha pré-calculado na minha sparse table. Tranquilo? Então esse é o caso da consulta em log n. Mas agora, né, quando essa estrutura realmente brilha, o que a gente realmente está interessado são nas consultas que a gente consegue fazer em complexidade constante, certo? Em tempo constante. E quando que a gente pode fazer isso? Isso acontece quando a gente pode ter sobreposição de problemas sem que isso afete nossa resposta. Ou seja, se a gente dividir um intervalo em subintervalos, até agora a gente está vendo quando esses subintervalos são disjuntos, certo? Não tem intersecção entre eles. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem esses 3 subintervalos representando o intervalo original, de 1 até 4, de 7 a 6 e, perdão, de 1 até 4, de 5 até 6 e 7, e eles são disjuntos, né? Não tem intersecção entre eles. Mas tem casos em que pode ter intersecção e isso não tem problema. Né, ou ainda são casos que as funções são idempotentes, né? F de x e x é igual a x. Um caso para que isso acontece é a função de mínimo, ou equivalentemente, né, a função de máximo também. Se a gente quer saber o valor mínimo de um intervalo, não tem problema se a gente pegar subintervalos disjuntos que representam ele. Então, se a gente quer saber o mínimo de 1 até 6, por exemplo, isso é igual ao mínimo de 1 até 4 e 3 até 6. Então, vejo que aqui os elementos 3 e 4 estão nos dois subintervalos, certo? Isso não vai alterar a nossa resposta, né? O mínimo é o mínimo. Se eu estou pegando elementos repetidos aqui, sei lá, isso não vai alterar a minha resposta, não tem como, tudo bem? Se eu fizer o mínimo entre x e y, ou o mínimo entre x, y, y, vai dar a mesma resposta, certo? A função mínimo, ela é idempotente, então não tem problema que os meus intervalos não sejam disjuntos. Isso não vale para a soma, certo? Na soma, se eu tenho elementos repetidos, eles vão ser somados 2 vezes. Então, aí eu tenho um problema em utilizar essa premissa de que eu posso ter sobreposição de problemas. Então, essa é a ideia. Se eu tenho uma função idempotente, onde não tem problema com sobreposição de intervalos, o que eu posso fazer? Você simplesmente pega a maior potência de 2 que cabe no nosso intervalo. Lembra que era a primeira coisa que a gente buscava no nosso for ali, a primeira potência de 2 que cabe. E pego só 2 subintervalos, um começando de L e o outro terminando em R. Se eu peguei a maior potência possível, né, que cabe naquele meu intervalo, eu vou pegar o intervalo todo com isso, só que possivelmente com intersecção. Mas se essa intersecção não tem problema, então ótimo. Aqui eu tenho um intervalo de tamanho 6, tudo bem? A maior potência de 2 que cabe aqui é de comprimento 4, né? 2 elevado a 2. Então, eu coloco um intervalo começando aqui de 1, indo até 4, e o outro que termina em 6. Então, ele tem que começar aqui no 3. As posições 3 e 4
ficam na intersecção, certo? Mas não tem problema. Se eu quero descobrir o mínimo desse intervalo, eu vejo o mínimo aqui e vejo o mínimo aqui e comparo essas duas posições. Então, com isso, eu consigo fazer em tempo constante, só sabendo a potência de 2 que eu tenho que escolher, certo? Então, eu posso fazer o mínimo sabendo o J aqui, começando da posição L, pegando o comprimento J, 2 elevado a J, e como eu quero acabar em R no segundo subintervalo, então eu faço R menos 2J mais 1 para acontecer isso. E o J é o quê? É o log do comprimento do meu intervalo, R menos L mais 1, na base 2, e pegando, né, o valor, arredondando para baixo aí, para ser o menor, a maior potência de 2 que cabe no meu intervalo. Beleza, basicamente essa é a ideia. Então, como é uma operação só, eu consigo fazer isso em tempo constante. O único detalhe aqui em termos de implementação é que a gente precisa de uma forma. Bom, vamos fazer o exemplo primeiro, depois a gente vê essa questão da implementação. Então, aqui, se eu quero um intervalo de 1 até 6, basicamente o exemplo que a gente já tinha visto anterior, a gente vai pegar o que representa da posição 1, de comprimento 4, essa posição na Sparse Table, e a partir da posição 3, também de comprimento 4, essa posição na Sparse Table, eu pego esses dois valores, pego o mínimo entre eles. No caso, o mínimo é 1, então eu sei que 1 é o menor valor nesse intervalo. Então, em tempo constante. Não tem nem o que simular aqui em termos de exemplo. Agora sim, em termos de implementação, a gente precisa se preocupar com a forma de calcular esse log, certo? A operação log ela é meio cara. Inclusive, usando a Bit, eu vi que alguém chegou a usar a operação log, a operação poll. Não tem problema, certo? Passou o exercício. Mas sempre que a gente puder evitar usar isso, lá na Bit a gente faz com a operação bit a bit, isso fica melhor. No caso, o que a gente vai fazer é pré-computar os logaritmos para usar depois só essa tabela de referência. Então, para cada n possível, eu estou pré-computando os logs aqui dessa forma, certo? Então, não preciso usar a função log depois, eu só consulto esse meu vetor. Tudo bem? Então, agora tendo isso construído, sempre que eu quero consultar o intervalo LR, isso fica bastante simples, certo? O meu J vai ser o log do tamanho daquele intervalo, ou seja, vai ser o expoente da maior potência de 2 que cabe nesse intervalo, e aí o mínimo desse intervalo é pegar o mínimo do subintervalo que começa na esquerda e do subintervalo que acaba na direita, né? L e R aqui. E eu consigo fazer a consulta em O de 1. Tem variações dessa estrutura, certo? A gente não vai chegar a ver aqui, mas só para citar. A gente tem, por exemplo, casos em que a gente consegue fazer consultas em complexidade constante, mesmo com funções que não sejam idempotentes, como, por exemplo, na Joint Sparse Table, né, que vai trabalhar aí com a questão dos intervalos disjuntos, e na SQRT Tree. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, eu deixei os links para essas falando sobre essas estruturas, e aí nos slides vocês vão poder consultar. E agora comparando, né, rapidamente todas as estruturas que a gente viu nas nossas aulas, certo? Claro que existem mais estruturas para trabalhar com range carries, acabei de citar duas variações, a gente tem a trip também, que a gente não chegou a comentar nas nossas aulas, mas tem essas três que a gente já viu comparando elas e vendo a vantagem de cada uma, certo? Em termos de complexidade das operações que a gente tem, né, de construir, de processar, de consulta e atualização, elas são bastante semelhantes, principalmente a SegTree e a Bit, certo? Porém, lembrando que a Bit, embora tenha a mesma complexidade, na prática ela é um pouco mais eficiente. Quem resolveu o problema do produto no intervalo no último contest deve ter percebido que, provavelmente, o tempo de execução foi menor do que na semana anterior usando SegTree, certo? Mas a complexidade é a mesma. Na Sparse Table, a gente vai ter uma certa desvantagem para construir e atualizar, sendo que atualizar é basicamente reconstruir, mas a gente pode ter uma grande vantagem na consulta, onde a gente pode fazer
em complexidade constante para certos casos, como a gente acabou de ver, ok? E no caso da SegTree, a gente tem a vantagem que ela é bastante versátil. A Sparse Table acaba sendo também, só que ela só vai ser vantajosa em alguns casos, certo? Né, que são os casos da função idempotentes, como mínimo, máximo, acho que o GCD também. E a bit ela é apenas para o problema da RSQ, certo? Que é a questão da soma. Ou funções similares, né, mas no geral não me lembro de ver sendo utilizado para outro caso fora o problema da soma, certo? Com certeza outros casos podem se aplicar a isso também, né? Acho que a função shor, por exemplo, mas eu não me lembro de ver aplicação prática disso. Claro, e a SegTree tem a vantagem ainda do lazy propagation, que quando a gente tem atualizações em intervalos, ela é a mais recomendada. Então, né, a SegTree, bastante versátil, boa quando a gente tem atualizações em intervalos. A Bit é muito recomendada para quando a gente está trabalhando com o problema da soma, ela é bastante eficiente nesse caso, ou a gente pode modelar como sendo um problema de soma em intervalo. E a Sparse Table, quando a gente tem funções idempotentes, em que a gente não precisa fazer atualizações em intervalos. Na semana que vem, se eu não me engano, a gente vai ver o problema do LCA, que usa o problema da RMQ para ele, certo? O problema de encontrar o mínimo de intervalos. E a Sparse Table vai nos ajudar a encontrar um método bastante eficiente para isso, né? Essa complexidade constante aqui é muito útil nesses casos. E basicamente é isso. Tudo bem, pessoal? Algum problema com a Sparse Table?